Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Estamos estudando Deus no meu trabalho, não é? Tem muita coisa bacana para a gente ver. Hoje a gente vai entender um pouquinho, né? Crescer um pouquinho em fé, não é? E o tema de hoje é conhecer para crer, não é? O Senhor Jesus afirmou que nós termos uma fé do tamanho de um pequeno grãozinho, né, de mostarda é super importante e com isso a gente consegue fazer um monte de coisas. Mas, para falar bem a verdade, a minha é menor do que isso, né? Então, como a gente consegue atinar com as coisas de Deus e disparar os gatilhos, não é, do reino de Deus sobre a nossa vida, naquilo que a gente precisa no nosso dia a dia, no nosso trabalho, não é? Lembrando que a fé não precisa ser muito grande, Jesus não nos cobra isso, não é? Ela só tem que ser maior que a nossa dúvida, concorda comigo? Então, se a nossa dúvida é desse tamanho, a nossa fé tem que ser um pouquinho maior para poder dar certo, para poder dar certa essa equação, não é? Na semana passada, a gente viu que nós temos que buscar a Deus com fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe e que ele é bom, que ele vai dar boas dádivas, que ele é galardoador, essa é a palavra que se usa lá, daqueles que o buscam. Ou seja, se você buscar a Deus, você vai estar melhor do que se você não buscar. Por quê? Porque Deus é vida, Deus é poder, Deus é amor, e ele provê para nós não só as questões do trabalho, mas a salvação da nossa alma, a salvação eterna, não é? Na morte e ressurreição de Jesus Cristo, desde que a gente se enquadre naquilo que ele mesmo planejou para essa humanidade. Então, importante a gente entender como integrar essa fé dentro do nosso coração, não é? O Senhor Jesus afirmou, né, falando um pouquinho de conhecer, né? Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês erram porque vocês não conhecem a palavra de Deus e nem o poder que ele tem. Na prática, nós não temos ideia do poder de Jesus, né? A gente vê as estrelas, a gente vê o céu, as nuvens, a gente vê o mar, a gente vê as galáxias, os planetas, tudo isso foi criado por Deus. Mas de repente fica tão distante, principalmente quando a gente tem que utilizar isso no nosso dia. Mas o que Jesus disse é: se vocês conhecem pouco, vocês utilizam pouco. Quem conhece mais da sua palavra, do seu poder, pode sim usufruir mais daquilo que o Senhor tem. Ou seja, da companhia de Deus, dos passos, dos conselhos, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Sua presença é a coisa mais importante. Se Deus estiver conosco, né? Um dia Moisés tinha que subir, não é? Para atacar lá um exército, ele falou: se o Senhor não for, nós não subiremos. Se o Senhor não estiver conosco, não vai dar. Então, no nosso trabalho, se Deus não estiver lá, não vai rolar, não vai acontecer, não é? Então, em matéria de fé, quanto mais nós conhecemos, não os problemas e as soluções, percebam, conhecer a Deus, a quem é o solucionador dos problemas, ou melhor, aquele Deus que é o nosso Senhor, e que por estar conosco nos prometeu que caminharia conosco em meio às tribulações, tá certo? Quanto mais a gente está perto, não é? A palavra de Deus fala: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quanto mais a gente conhece esse Deus, mais a nossa fé vai se fortalecendo. A gente fala: não, peraí, se Deus agiu aqui assim, lá atrás assado, se ele operou no seu povo, se ele fez com o meu amigo, não é? Então ele vai fazer dessa vez também, e a gente não entra em pânico, não é? Então, quanto mais, em matéria de fé, quanto mais nós conhecemos, mais nós desenvolvemos a nossa fé. Às vezes nós podemos estar no escuro numa situação e aí não tem jeito mesmo, não é? Mas sabemos que se conhecemos a Deus e a sua palavra, o seu poder, se Cristo está conosco, nós não vacilaremos, não deixará vacilar o teu pé, diz a palavra lá no Salmo, não é? O apóstolo Paulo fala assim: eu sei em quem tenho crido. Você sabe, você conhece o Deus que você serve, você sabe o que está escrito na palavra. Ah, mas eu teria que fazer um curso. Não, o que você precisa fazer é andar com ele todos os dias. E aos poucos ele vai ensinando a sua palavra, desde que você tenha um coração aberto. Quanto mais aberto o seu coração, mais o Senhor Jesus entra, não é? E ainda nesta parte conceitual, né? O livro de Tiago fala que se alguém tem falta de sabedoria,
Peça a Deus que generosamente vai dar. Eu, por exemplo, tenho falta, eu peço todos os dias porque eu sei que sem ela eu não vou poder ir à frente. E por causa dela, da sabedoria do alto de Deus, Deus tem me dado muitas vitórias que eu não poderia alcançar com o meu entendimento e a minha sabedoria. Mas o que diz lá? Mas quando pedirem, peçam com fé, não duvidando, sem duvidar ou sem vacilar, está escrito lá. Pois aquele que duvida, olha só, é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar, está escrito aqui, receber coisa alguma de Deus, pois tem a mente dividida, é instável em tudo o que faz, ou seja, é inconstante em seus caminhos. Esse é o mesmo significado. E finalmente, não sabe o que quer. Então, se nós vamos a Deus sem sabermos o que nós queremos, nós temos muita dificuldade em que o Senhor atenda a nossa oração. Vocês concordam, queridos? Veja só, eu vou contar um caso de alguém que sabia o que queria, não é? Marcos capítulo 10, né? O Evangelho de Marcos, a partir do verso 46. O Senhor Jesus encontra um cego, não é? E esse cego queria o quê? Enxergar, não é? E o Senhor pergunta para ele, veja só, chegaram a Jericó, diz a palavra de Deus. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que era Jesus de Nazaré que estava por perto, veja, alguém tinha falado dele, né, de Cristo, para o cego Bartimeu. Porque quando ele soube, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja, esta palavra filho de Davi significa que Bartimeu estava dando a este estrangeiro que estava passando por lá, a Jesus Cristo, né, o quilate do Messias, porque o filho de Davi é o Messias. Então ele estava dizendo, você, Jesus, que me falaram que é o verdadeiro Messias, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados, cale-se, fique quieto. Ele, porém, gritava mais alto. Por quê? Porque ele falou, cara, se há uma maneira de eu sair desse buraco que eu estou, dessa escuridão, só pode ser através do Messias, do Filho de Deus, do Filho de Davi. E ele gritava mais alto então, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Aí foram lá, falaram para ele, anime-se, não é? Ele está chamando. Bartimeu então jogou sua capa, sua capinha, eles tinham uma capinha, os mendigos, jogou aquela capinha era, vamos dizer, o salvo-conduto para que ele andasse em qualquer lugar com aquela capinha dizendo eu sou mendigo mesmo, então eu posso sentar aqui. E ele jogou a capa fora dizendo, não vou precisar mais dela. Ou seja, ele já teve uma atitude de fé ao levantar. Levantou-se de um salto e foi até Jesus. E aí o Senhor Jesus faz uma pergunta que ela é incrível. Ele pergunta, o que é que você quer que eu lhe faça? Está na cara, não é? Mas o Senhor Jesus faz essa pergunta para cada um de nós. Você sabe onde você quer chegar? Você sabe o que você quer? Você tem certeza? Não é? E aí o cego responde, Rabi, quero enxergar. Aí o Senhor Jesus viu ali uma conexão, não é? Entre a fé simples de Bartimeu. Bartimeu também não era o rei da fé, a fé dele também não era do tamanho de um caroço de abacate, era também pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, mas ele sabia o que ele queria, ele conhecia, ele já tinha ouvido falar desse Jesus, então ele foi rápido ao ponto e o Senhor Jesus veio em socorro dele e o Senhor lhe disse, vá, pois a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E no mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Fantástico! Este exemplo nos traz realmente a condição que nós precisamos de nós sermos ouvidos por Deus. Tá certo que não é sempre linear assim, as coisas não são desse jeito, mas eu estou contando um caso para fortalecer a sua fé e a minha fé. Já vou contar um caso que não foi tanto assim. Jesus chegou num tanque, né, a porta de umas ovelhas, chamado Betesda, e havia ali 5 alpendres e estava uma grande multidão de enfermos e cegos, coxos, paralíticos. Estava ali um homem há 38 anos, diz o texto do Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 2, que se achava enfermo. E ele não podia curar, havia lá
um anjo que descia, mexia as águas. Bom, de qualquer maneira, Jesus chegou para ele, viu ele deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, perguntou-lhe, olha só, queres ficar são? E o homem lhe respondeu, Senhor, não tenho alguém que chegue e vai, me pegue quando a água é agitada, aí o anjo vem e um cara desce antes de mim e me põe no tanque, mas quando eu vou descer, outro desce antes de mim. Ou seja, a pergunta que o Senhor Jesus fez é, você quer ficar? O modo, o como, deixa comigo. Você quer? O que você quer? O que você quer no seu trabalho? O que você precisa? Que está de acordo com a vontade de Deus. Ah, eu quero ficar bilionário. Esquece, amigo. Ah, eu quero não ter problemas. Esquece, isso não existe. Vamos falar sério, não é? O que você precisa? O que você precisa amanhã? O que você precisa hoje? Para que você possa falar para Deus de coração. E o Senhor vai analisar o seu coração, como analisou o do Bartimeu, como analisou deste rapaz aqui. Aí o Senhor Jesus perguntou, então, você quer? Quer mesmo? Então, veja só, levanta, toma a tua cama e anda. Ou seja, esquece o anjo, a água, alguém que te põe, que te tira, esquece o modo que você imaginou, o plano que você traçou, deixa que eu resolva essa situação. Então, aquele homem ficou são e tomou essa cama e partiu e seguiu a Jesus. Um outro caso, já um pouco diferente, de uma pessoa que não tinha tanto conhecimento, ele não sabia quem era esse Jesus que falava com ele. E tem outros, né? A Bíblia fala lá de um cego de nascença, que o Senhor curou, obviamente ele não enxergava, ele não sabia quem era, e depois Jesus encontrou com ele e falou, rapaz, você crê no filho dele? Ele falou, quem é para que eu creia? Ele falou, sou eu que falo com você. Ele falou, eu creio, e adorou ao Senhor Jesus, certo? Então, às vezes, acontece algo assim, um milagre para que os nossos olhos se abram e a gente vai ter esse conhecimento de Cristo depois. O Senhor tem os seus caminhos, não é? Quero dizer, desculpe, que a minha jornada de fé começou lá quando eu era adolescente. Mas assim, a minha fé lá no meu trabalho, quando eu comecei com 17, 18, 19 anos, então olha lá, fé era tipo 0, 0, não é? A minha experiência era 0 e o meu conhecer de Cristo e o seu poder, como está escrito no texto lá, era 0, 0. Ou seja, 0. Como é que eu saio do 0, não é? O Senhor permite que situações venham e a gente passe por certas dificuldades. E assumi, eu e os meus irmãos, uma empresa lá nos anos em 78, na verdade. Então, no começo da década de 80, nós estávamos vivendo uma crise absurda, não é? Nós precisávamos de produtos, nossos produtos vinham de longe, nós tínhamos até clientes e possibilidade de entrega de produto, mas eu não tinha produto. Não é? E nós tínhamos duas fontes de produto, uma que vinha todo dia, mas tinha pouco produto, e outra que demorava 15 dias para chegar, 5 dias para o caminhão ir, 5 dias na fila, 5 dias para voltar. Então este caminhãozinho aqui, ele a cada 15 dias ele batia na porta da fábrica. Enquanto isso eu ficava tentando buscar mais deste outro aqui que era mais próximo, tá certo? Deu para entender a encrenca? E eu querendo vender, nós fomos pagar dívidas e nós desesperados. E um belo dia eu recebi lá um monte de necessidades e uma demanda grande de clientes e eu falando, oh, meu Deus do céu, como é que faz? E aí eu falei, bom, aquele caminhão que vai lá para cima, deixa eu ver quantos dias, 5, mais 5, 11, ainda faltam 4 dias para ele chegar, nossa, que horror. Então dele eu não vou ter nada. Este aqui não quer me dar produto, o que que eu faço? Também não vou ter nada. Eu lembro que eu estava lá no fundo da fábrica, eu encostei lá numa coluna. Falei, Senhor Deus, eu não sei, Senhor, eu não sei de onde o Senhor vai tirar, Senhor. Mas, por favor, me ajuda, Senhor. Vem sobre mim, Senhor, faz o teu milagre. Queridos, eu quero dizer que eu estava no fundo da fábrica. Quando eu fui para frente da fábrica, minha fábrica é uma fábrica pequena, eu olhei e passou um caminhão, parando assim. E eu olhei e falei, nossa, parece o caminhão do Heraldo. Esse Heraldo é o cara que fazia aquela viagem de 15 dias. E eu olhei, mas parece mesmo o caminhão do Heraldo, mas não deve ser. Fiz a conta de novo na cabeça, de repente entra o Heraldo. O Heraldo era um pernambucano, fortão, tinha um chapeuzinho, ele me chamava de patrão, ô patrão. Falei, rapaz, Heraldo, você não foi pra lá, rapaz, nós estamos precisando do produto. Oxi, estou chegando aqui. Eu falei, como assim, rapaz? Sempre foram 5 dias para você ir, 5 dias na fila, 5 dias para voltar. O que aconteceu? Como é que você está aqui agora, nesse momento que eu acabei de orar? E o Heraldo virou para mim e falou, sabe o que é?
é que tem um primo parente meu que estava lá na fila, lá na carga. Quando eu cheguei depois dos 5 dias de viagem, era a vez dele, no turno da noite. Eu entrei com o meu caminhão, passei na frente porque é o meu parente que estava lá, ele já carregou o meu caminhão e eu saí de lá naquele dia e demorei 5 dias para chegar e acabei de chegar aqui. E eu falei, ô Heraldo, e ele falou, pode encostar. Eu falei, encosta já, Heraldo, encosta já. Sabe, queridos, nós não controlamos nada, nós não sabemos nada, mas nosso Deus tem todo o poder. Essa história pode parecer bem simples para você, mas para mim, um garoto que estava iniciando a sua jornada, não é, para conhecer a Deus no meu trabalho, foi muito impactante. E como essa, eu quero te afirmar, eu vivi muitas e muitas e muitas, que eu vou contando para vocês todas as semanas, né? O que eu quero dizer, conheça o seu Deus. Quanto mais você conhecer o seu Deus, mais quando as situações parecerem difíceis, Ele vai se manifestar. E conheça a sua palavra, porque nela você encontra os caminhos da vida, não é? Nela você encontra os conceitos de Deus, para que você se conduza de maneira prudente e não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero orar por você agora. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve a nossa voz. O que nós podemos dizer a respeito disso? De um Deus Criador todo-poderoso e que ouve a oração de um ser humano tão pequenino, Senhor. Então eu quero que o Senhor ouça a minha oração. Quero te pedir, porque está escrito na Tua palavra, se nós pedimos em Teu nome, o Senhor ouve. Para quê? Para que o Senhor abra o coração desses que estão ouvindo esta palavra agora e que eles possam te conhecer, Senhor, como Deus que o Senhor é, todo-poderoso, que eles possam conhecer a Tua palavra, para que eles não errem por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, mas que eles acertem no caminho que o Senhor os conduza, Senhor. Abençoa nas experiências do dia a dia, nas suas necessidades, e quando faltar produto, quando faltar saúde, quando faltar amizade, quando faltar conselho, que o Senhor possa prover, Senhor, lá distante, a 3.000 quilômetros, alguém que possa, Senhor Jesus, encher lá a mercadoria e que a gente possa receber, Senhor, a boa notícia, o frescor, o orvalho que venha sobre nós, Senhor, e traga, Senhor Jesus, refúgio, Senhor, ao nosso coração. Traga, Senhor Jesus, a Tua resposta para nós, Senhor. Eu te peço, abençoa os que estão ouvindo esta palavra e que possa o Senhor iluminar os seus caminhos a cada dia, em nome de Jesus. Amém, querido. Se você gostou dessa palavra, curta aí, mande o seu comentário, a sua pergunta, assine, se inscreva no nosso canal. Toda semana nós vamos mandar uma palavra de fé, uma palavra de estímulo e as dicas para você andar com Deus no seu trabalho. E que a fé seja abundante na sua vida, em nome de Jesus. Amém.